Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que o diabo nos tenta, se ele não pode, não consegue fazer com que nós percamos a salvação. Por que então ele se esforça tanto em nos tentar? Quando Jesus afirmou que nada e nem ninguém pode tirar uma ovelha salva das mãos do Pai, ele deixou bem claro que a salvação é impossível de ser perdida. Então, por que Satanás perderia seu tempo tentando um salvo para fazê-lo tropeçar ou cair em pecado, se com isso não irá conseguir levá-lo para o lago de fogo? Muito simples. Ao fazer um cristão cair em pecado, o diabo consegue tirá-lo de circulação como testemunho para Deus. Quando um salvo por Cristo cai em pecado, ele não perde a salvação, mas ele perde a comunhão com Deus. E fica inútil, fica sem adorar, sem testemunhar, sem pregar o Evangelho, sem fazer as obras que Deus preparou para que ele andasse nelas. Além disso, ele acaba atrapalhando a vida de outros cristãos com o seu mau testemunho, às vezes até arrastando outros para o pecado, ou fazendo aqueles que tentam ajudá-lo a sair da lama perder tempo precioso que poderia estar sendo empregado em outras atividades. As antigas minas terrestres usadas nas guerras, elas eram feitas para matar o soldado. Tinha um poder de explosão que matava imediatamente o soldado. As modernas minas não são assim. Elas são menores e são feitas apenas para ferir. Os estrategistas militares descobriram que é melhor ferir um soldado na guerra do que matá-lo. Porque um soldado ferido inutiliza outros 2 soldados que precisarão carregá-lo, reduzindo assim a capacidade do exército de lutar. São muitas as artimanhas de Satanás para atrapalhar a obra de Deus. Veja que ele não se preocupa apenas com os vivos, mas até com cadáveres. Quando Moisés morreu, Deus sepultou o seu corpo em um lugar secreto, para evitar que o seu sepulcro fosse transformado em um lugar de idolatria, de pessoas viajando lá, fazendo romarias para ir adorar o túmulo de Moisés. Satanás tentou a todo custo descobrir onde está esse sepulcro, para transtornar os planos de Deus. Em Judas 1,9 diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aquele que é o pai da mentira, o diabo, ele vive o tempo todo tentando descobrir maneiras de ferir e atrapalhar a vida dos filhos de Deus. Por isso, em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqueles que tentam atrapalhar a obra de Deus e colocam tropeços para os que creem em Cristo, estão fazendo a obra do diabo. 1 Tessalonicenses 2,18: por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Atos 13,7: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Já hoje, Satanás engana muitos cristãos com sinais e maravilhas feitas em nome de Jesus, mas isso tomará proporções nunca vistas quando vier o Anticristo. Mateus 7, 22 a 23 diz que muitos me dirão, o Senhor dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 2 Tessalonicenses 2,9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira.
Uma das formas mais sutis que o diabo usa para enganar os cristãos é assumindo uma forma religiosa e de justiça aparente que faça os cristãos baixarem a guarda. Quando os cristãos buscam na política e nos governos desse mundo socorro para as coisas de Deus, estão se colocando onde está o trono de Satanás, que é o príncipe desse mundo. Em Apocalipse 2,13, o Senhor fala: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Em Gênesis 14, 22 a 23, diz que Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas eu enriqueci a Abraão. Ao aceitarem a ajuda de incrédulos na obra do Evangelho, alguns cristãos estão sem saber, estão deixando-se levar pelas lisonjas de demônios. Não é raro nós vermos incrédulos elogiando os crentes e até parecem estar promovendo a obra de Deus, quando na verdade é o diabo que está por trás dessa dissimulação. Veja o que aconteceu em Atos 16, 16 a 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Finalmente, se você gosta de ver defeitos nos seus irmãos, está o tempo todo os acusando de algo, saiba que também tem alguém que vive fazendo isso. Apocalipse 12, de 9 a 10, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Portanto, se você gosta de criticar os irmãos, de falar mal dos seus irmãos, de trazer acusações contra os seus irmãos, saiba que existe um que faz esse trabalho muito bem e está muito feliz com isso. O nome dele é o Diabo, Satanás, a antiga serpente.